Olá, meu povo, sejam bem-vindos. Olha, o assunto que eu trago hoje aqui para vocês é muito sério, seríssimo e muito urgente mesmo. É muito preocupante, pelo menos eu me preocupo muito com isso, porque a gente sabe muito bem que as fake news têm decidido eleições aqui no Brasil, como foi em 2018, com a eleição de Bolsonaro, não apenas o Bolsonaro, mas toda a sua corja, né? Uma boa quantidade de pessoas indesejáveis lá no Congresso, por exemplo, e em diversos municípios do nosso Brasil, foram eleitos pessoas indesejáveis, como o Mamãe Falei, né? Só para dar um exemplo aqui, e diversos outros. Então, as fake news são realidades, infelizmente, muito presente aqui no nosso país, não apenas aqui, né? No mundo. E que tem contribuído e ajudado muito o pessoal da extrema-direita. E agora, o que está acontecendo? Eu venho até aqui para poder chamar a atenção de vocês. O que os bolsonaristas, né, a estratégia deles agora nessas eleições? O que acontece? Aquelas fake news, assim, tipo mamadeira de piroca, né, que foi do passado, ou outras fake news, né, já muito conhecidas, elas, nessas eleições, elas não estão pegando, vamos dizer, né, poderia citar um pouco por aí, né, não estão pegando. E outra que o Xandão do Supremo também vem batendo firme em relação a isso. Aí o que acontece? Os bolsonaristas, eles agora estão com uma outra estratégia. E é isso que me causa um pouco de medo. Por que eu estou comentando assim, até que me causa um pouco de medo? Medo no sentido assim, um certo receio, né? Do que pode acontecer já no dia 2 de outubro, né? Por causa dos indecisos. E eles estão exatamente trabalhando em cima dos indecisos, né? Ou dos indecisos, ou, por exemplo, de quem vota no Ciro Gomes, ou quem vota na Tebet. Então eles estão assim com essa estratégia de puxar voto, né? De puxar votos dessa turma, né? No caso dos indecisos, do Ciro, que está aí, né? Esse Ciro que a gente já sabe, mais bolsonarista do que nunca. Então a estratégia é puxar voto desse povo. Aí o que acontece? Eles estão trabalhando com fake news, mas um fake news diferente, né? Diferente. Eles resolveram, então, agora, bater em cima dos institutos de pesquisa. Principalmente os institutos de pesquisas mais reconhecidos, como o IPEC, o Datafolha. Só para dar um exemplo, esses dois institutos já muito reconhecidos. O IPEC, que é um instituto do antigo IBOP, já muito bem conhecido aqui no Brasil. O nível de confiabilidade do IBOP, do IPEC, é muito grande, né? Acontece que o IBOP e o IPEC, como vocês veem, o IBOP, já estou falando IBOP e IPEC, já estou fazendo a maior confusão dos de acha aqui, tá? Vocês vão me desculpando aqui. É a euforia, né, de poder passar a notícia. O IPEC e o Datafolha. Esses dois institutos, eles são muito bem reconhecidos, há um nível de confiabilidade muito grande, assim, a forma como eles fazem a pesquisa, né? Então, o que acontece? Os bolsonaristas resolveram fazer o seguinte: bater em cima do pessoal. Aqui eu quero chamar a atenção porque é assim, a estratégia deles não é ir lá no instituto, ou lá na sede do instituto, talvez possam até chegar a esse nível, e ir lá e agarrar quem coordena o instituto, ou quem está à frente, pegar nas mangas, ou fazer qualquer tipo de violência contra eles. Não. Eles estão com a estratégia de de bater em cima do trabalhador, né? Daquela pessoa que trabalha pela pesquisa. Foi o que aconteceu, por exemplo, com uma entrevistadora do Datafolha, né? Um sujeito que chegou, né, diante dessa moça, né, aí dizendo, chamando a atenção, aí filmando, inclusive, né, ele filmou, e pelo que consta que ele anda espalhando, por exemplo, esse vídeo que ele andou filmando, né, dizendo que o Datafolha, olha aí, o Datafolha não pesquisa bolsonarista. O Datafolha não pesquisa bolsonarista. Basta vocês verem aqui, ó, olha aqui o que está acontecendo. Eu conversei com essa moça aqui e ela começou a fugir de mim. Ela não quer saber de mim, né? Porque eu sou bolsonarista.
Eu estou aqui meio que tentando reproduzir, talvez saia um pouco fora, mas é um pouco nesse nível, um pouco nessa linha que aconteceu. Aí ele tenta passar, né, a versão dele. Olha para você ver a mentira, a falsa, a falcatrua, a pilantragem do Datafolha, da Folha de São Paulo, canalice. Tem um monte de gente aqui que é bolsonarista. Então, ele passa esse vídeo numa tentativa de desqualificar a pesquisa Datafolha. De dizer assim que resultados como nós estamos aí vendo, né, ou que está sendo repassado pelo Datafolha, não é um resultado verdadeiro, é um resultado falso. Para dizer assim que no caso, a versão que está sendo passada e tal pelo Datafolha não é verdadeira. Tá? É como se houvesse uma espécie de falcatrua ou qualquer coisa assim, que está sendo passado, né, algo não verdadeiro para a população. Aí, procurado pelo Fato ou Fake, que é né, que faz parte do G1, né, que identifica essa questão de fake news, o Datafolha esclarece que no episódio em questão a pesquisadora foi abordada por um segurança de um estabelecimento comercial na Vila Leopoldina após realizar uma entrevista em frente a esse local. Esse segurança estava filmando a pesquisadora quando a abordou. Perguntou se ela trabalhava para o Datafolha, então solicitou que ela entrevistasse. De forma correta, a pesquisadora explicou que não poderia entrevistá-lo, já que toda abordagem deve ser aleatória. Existe um método, né, pessoal, uma metodologia para poder desenvolver a pesquisa. Isso é evidente. E pedidos de entrevistas não são aceitos para atender esse critério de aleatoriedade. Além disso, ela explicou que tinha cotas de idade a cumprir, que a pessoa em questão não atenderia. Ela então pediu para que parassem de filmá-la e tentou interromper a filmagem. Nesse momento, outras pessoas se juntaram ao segurança agressor e começaram a ofendê-la, conforme mostra no vídeo. Eu não estou passando aqui o vídeo para vocês, peço que vocês, tá aí, né, nas redes, tá? E que circulando nas redes sociais. Então, estão percebendo aqui a malandragem, a sacanagem dessa gente, o que eles são capazes, né? E uma outra situação também, que eu acho que já é do conhecimento de vocês, bolsonaristas circulam vídeo com pesquisa falsa nas redes sociais. Essa é uma outra, né? Vídeo que mostra trecho do Jornal Nacional com dados invertidos de pesquisa IPEC sobre intenções de voto para presidente. Eles invertem. E o que a sacanagem que é feita? Isso aqui é o chamado tal do deepfake, né? Aonde eles vão pegar, por exemplo, o William Bonner, a fala do William Bonner, e vão modificar, fazer uma modificação, tá, do vídeo, tá, como se fosse verdadeiro. Como se a imagem fosse verdadeira, a notícia fosse verdadeira. Ao invés do William Bonner, por exemplo, dar a notícia, olha só, de que Lula estaria à frente com 46% e Bolsonaro com 31%, eles invertem, como se o William Bonner estivesse falando, na voz do William Bonner. Bolsonaro tem 46% das intenções de voto contra 31% de Lula. Perceberam aqui o jogo? Eles invertem. O deepfake é uma, assim, pelo menos para mim, né? Uma novidade, pelo menos eu acho que nas questões eleitorais, pode ser que deepfake já existe, né? Em montagens, né, de filmagens, essa coisa toda. Mas pelo menos assim, numa campanha eleitoral, eu não tenho conhecimento de uma situação como essa. Então, pessoal, prestem atenção, cuidado, porque esse tipo de enganação aqui são enganações terríveis, mas terríveis mesmo. Porque, de repente, até os mais esclarecidos podem cair nessa. Falar, uai, o William Bonner que está falando isso. Aí o sujeito ele vai e recebe lá, por exemplo, no seu WhatsApp. Ele vai recebendo esse tipo de notícia. Eu estou cansado de ver aqui bolsonaristas, né, dizendo o Bolsonaro está na frente. Isso tudo é mentira. O Bolsonaro que está na frente. É ele que vai ganhar as eleições no primeiro turno. Aí, uma outra situação aqui, olha só. Grupos bolsonaristas dominam redes com mentiras e críticas a pesquisas eleitorais. Eles dominam as redes com mentiras e críticas a pesquisas eleitorais. Eu vou dizer para poder encerrar aqui esse vídeo que eu estou trabalhando aqui hoje com vocês. Eu vou chamar a atenção de vocês para um tipo de situação que eu estou prevendo que pode acontecer depois do dia 2 de outubro. O que acontece? Suponhamos que o Lula vença essas eleições já agora no primeiro turno, conforme pesquisas essas mais reconhecidas. Nós vamos ter uma situação, a meu ver, de violência, sabe, de agressividade dos bolsonaristas, que não vai ser brincadeira. Assim, não sei. Pode ser que a minha previsão esteja errada. Tomara que isso não aconteça. Mas eu estou prevendo isso. E o Bolsonaro,
ele vai também, que faz parte da estratégia, porque não se esqueçam, se vocês esqueceram, o Bolsonaro ele não esquece. E também quem está com essa estratégia aí, bolsonarista, né, junto com o Bolsonaro, de dizer que as urnas eletrônicas são fraudes, são fraudulentas, que não são verdadeiras e que as pesquisas também são fraudulentas. Ou seja, vai ter uma tremenda fraude nessa coisa toda que não vai ser apenas as urnas eletrônicas. Que eles vão alegar isso daí e eles vão pegar todos esses argumentos, como nós estamos vendo aqui, que sejam argumentos fakes, mas eles vão pegar esses argumentos aqui, com relação às pesquisas eleitorais, para dizer assim, o Bolsonaro sempre esteve na frente e as pesquisas fraudaram tudo isso. É como se as pesquisas, né, Datafolha, né, IPEC e assim por diante, como se elas estivessem falseado em favor do Lula. E outra, que eles podem, mesmo sem provas, né, como esse povo, ninguém deles tem prova, alegar que foram pagos. Ou seja, não vai ser fácil, pessoal. Esse povo vai reagir, bolsonaristas, e eu acho que de uma forma violenta. É uma previsão que eu tenho. Peço a Deus, muito a Deus, que esse tipo de coisa não aconteça. Tomara que não. Deus ajude que não. Bom, isso aqui é previsão, né? Vamos ficar atentos. Vamos prestar atenção. Vamos ficar atento a essas coisas. Explicar para quem você conhece, para quem está junto com Lula, de não cair nessa armadilha. Tudo isso daqui não passa de armadilha. Perigosa. Armadilha perigosa. Grande abraço, até a próxima.